Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula da EBD, continuando com as cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, capítulo 2. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna. De Pérgamo. De Esmirna foi semana passada. A gente vai falar da igreja de Pérgamo. E a gente vai falar de algumas características, né? A gente acabou de ver a aula, né, semana passada. Quem viu, quem se atentou, sabe as características da igreja de Esmirna. A gente viu que Deus acabou não corrigindo nada naquela igreja, que era uma igreja perseverante, que lutava, que tinha muito martírio. E a gente vai ver algum contraste agora com a igreja de Pérgamo. Vamos começar lendo a carta inteira, irmãos, que vai do no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12 a 17. Vamos lá. Primeira carta à igreja de Pérgamo, como está escrito aqui na minha Bíblia. E diz assim, no versículo 12: E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, irmãos, vamos explicitar cada versículo, entender qual é a mensagem que Jesus quis trazer para a igreja de Esmirna. Nós vamos ver características também, que essas características não são só da igreja de Pérgamo, não Esmirna, eu já estou confundindo. Igreja de Pérgamo. Características que não são só dessa igreja, que nós vemos em igrejas do mundo inteiro atualmente. São características visíveis, são coisas que acontecem no nosso cotidiano, e a gente vai entender um pouco mais. Vamos lá. A gente deixou, no caso agora, a igreja de Esmirna de lado, e vimos que ela era totalmente bombardeada pelo Império Romano. Agora, a igreja de Pérgamo, ela é diferente. Ela tem característica diferente, a história dela foi construída diferente, a cidade tem um contexto diferente. A gente já vê, segundo a história, que a igreja de Pérgamo ela era mais favorecida pelo Império Romano, em alguns sentidos, por conta da sua cidade. Vemos uma igreja que está sob o favor imperial, então, e isso em 310 depois de Cristo e em diante. O começo da penetração do paganismo nas fileiras da igreja. Essa igreja aprendeu a adaptar-se ao mundo, desfrutando dos confortos e participando de seus vícios. E geralmente é aí que os problemas começam e eles perduram. Então a gente já vê uma característica dessa igreja totalmente diferente. A gente vê uma igreja que está se unindo com as práticas do mundo, com as práticas pagãs, e não está se desviando desse caminho. Eles estão se unindo. Profeticamente falando, a igreja de Pérgamo fala da paganização da igreja, ou seja, a igreja se unindo ao paganismo. Historicamente, como eu já disse, isso aconteceu em muitas igrejas da Ásia e acontece até hoje. Nós vemos que tem igrejas que
cometem esse erro de se juntar ao mundo, de se misturar, de agregar coisas dizendo que a igreja tem que se atualizar, mas não é isso. O evangelho é único, o evangelho é uma coisa só, ele não precisa de atualização. Mas vamos lá, vamos entender um pouco do conteúdo da carta da igreja de Pérgamo. Vamos ler de novo o versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Primeiramente, vocês devem, como eu já comentei na carta à igreja de Esmirna, sobre quem é esse anjo da igreja. Se você quiser saber, vai lá olhar. Eu já falei, já esmiucei quem é esse anjo da igreja. Então voltem, assistam de novo se você não lembra. Se você lembra, preste mais atenção. E vimos que cada carta, o nosso Senhor Jesus ele é apresentado de uma maneira diferente para cada igreja. E nesse texto em específico, foi descrito em Apocalipse 1, 13 a 16. A gente já viu isso. No caso da igreja de Pérgamo, ele se apresentou como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A gente já viu essa descrição de Jesus, mostrando uma espada de 2 fios saindo da boca dele. Aí primeiramente vocês devem estar pensando que a espada descrita nesse texto, em Apocalipse, é a palavra de Deus. A gente já viu na Bíblia antigamente que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, a gente viu isso em Efésios, vimos isso em Hebreus. Porém, irmãos, realmente, quando a gente vê os textos em Efésios, quando a gente vê os textos em Hebreus, que se referem à palavra de Deus como espada, realmente, eles estão se referindo à palavra de Deus. A espada descrita nesses textos é a palavra de Deus. Mas a gente vê que essa palavra em específica, quando se refere à palavra de Deus, essa espada descrita, ela está descrita da seguinte forma no grego. A palavra no grego se chama makaira, tá? Que era uma espada curta, era uma espada como se fosse um punhal que um soldado romano levava para a batalha. Porém, irmãos, em Apocalipse, essa palavra, essa espada descrita aqui, ela está descrita de uma maneira diferente. Ela tem um significado no grego totalmente diferente. No grego, essa espada tá com o nome de Ronfaia. Ronfaia, se vocês quiserem pesquisar depois, é bom dar uma olhada. É uma espada que o rei trazia, tá? Não era um soldado comum. O rei trazia, simbolizando o julgamento, a sua vitória sobre o inimigo ou sobre o rei derrotado, mostrando que ele venceu, que era uma vitória, que ele estava subjugando o seu inimigo. E no final ele usava essa espada para executar, os vencidos. No caso, muito provavelmente os líderes ou os reis. Nesse contexto, irmãos, a gente pode ver que a mensagem por trás da espada aguda de 2 fios que a gente leu aqui, que sai da boca de Jesus, está simbolizando um Jesus vitorioso, tá? Que vem para julgar, para mostrar a sua vitória. No caso, tendo esse significado em mente, só resta uma pergunta. Por que Jesus falou isso para a igreja de Pérgamo? Por que exatamente para a igreja de Pérgamo ele usou esse meio para se descrever? Essa explicação ela vai ficar muito clara, irmãos, no correr do texto. A gente vai ver isso no versículo 16. Então, fiquem atentos. Lembre-se dessas simbologias. Macaira era a espada, no caso, que a gente viu falar no livro de Efésios e no livro de Hebreus, quando se refere à palavra de Deus. E essa espada aqui é Ronfaia. É muito bom a gente se atentar na tradução, porque muitas vezes a gente acaba perdendo conteúdo. E a gente
julga de uma maneira igual coisas que são diferentes. Então vamos lá, vamos continuar agora no versículo 13. No versículo 13 ele diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Não sei se é Antipas ou Antipas. Vou começar falando Antipas, eu acho melhor já definir um padrão para não ficar mudando. Minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então vamos entender esse texto de pouco em pouco. Vamos ver as frases primeiro. Começa assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Essas palavras foram ditas por quê? O lugar onde essa igreja estava localizada, Pérgamo, era um local notável de maldade, de provação, o que ele poderia muito impulsionar aqueles cristãos à apostasia, ou ao menos uma conciliação com o paganismo, como a gente viu no começo do texto. Agora, historicamente, irmãos, em 29 depois de Cristo, foi dedicado um templo a Augusto, tá? O imperador Augusto, em Roma. E isso oficializou o culto ao imperador. Vocês lembram que eu tinha falado do culto ao imperador na igreja de Esmirna, que eles recusavam cultuar o imperador como se ele fosse um deus? Então, agora vamos ver na igreja de Pérgamo como era tratado isso. Então, foi dedicado um templo a Augusto, ao imperador Augusto em Roma. Isso oficializou o culto ao imperador em Pérgamo, né? A qual naquela época era a principal cidade da província da Ásia. Então a gente já começa a ver a importância da cidade de Pérgamo. Ela era a principal cidade daquela província na Ásia. Um segundo templo ali foi construído, foi edificado em honra de Trajano, também o imperador Trajano, e um terceiro templo ainda ao imperador Severo. Desse modo, a adoração pagã ela se centralizou e se consolidou ali em Pérgamo. Então a gente já vê muita idolatria naquele lugar, irmãos. A gente vê um lugar de centralização de poder, primeiro porque era uma cidade principal, né? A principal cidade da província da Ásia. A gente já vê a centralização religiosa dos romanos, ou seja, a adoração ao imperador, que um crente não pode fazer, né? Isso é óbvio. Vamos lá, vamos continuar no texto. E aí diz assim: e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ele quer dizer, nesse texto, que em específico, quer dizer que apesar das perseguições, um remanescente da igreja, uma parte da igreja, se apegou à fé em Cristo. Ou seja, uma parte ainda se mantinha fiel e se mantiveram leais ao nosso Senhor Jesus. Mas aí ele segue dizendo: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A gente não tem nenhuma informação sobre esse Antipas, irmãos, historicamente, exceto o que a gente vê aqui na Bíblia, que Jesus fala sobre ele, né? Sobre o seu testemunho, sobre o seu martírio. E aí ele fala, né, onde Satanás habita, mesmo naquele mesmo contexto de idolatria, né, onde vemos a idolatria aos imperadores, ou até mesmo as características de manipulação de Satanás naquele meio. E segue no versículo 14. Ele diz assim, vamos ler o versículo 14 inteiro de novo. Vamos lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. E já começa ruim. Algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, logo no início do versículo,
o texto ele já nos mostra que ali vai começar uma correção, né, para aquela igreja, dizendo que dentro da igreja existiam pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, e explica o que ele fazia. A gente viu há pouco tempo, irmãos, essa aula não está gravada, mas espero que vocês lembrem, quando eu dei a carta de Judas, fala sobre o engano do prêmio de Balaão, né? E eu expliquei as ações de Balaão, mas nesse versículo ele já dá toda a informação que você precisa saber sobre Balaão. Ele diz assim: a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, nesse texto ele está especificando, tem pessoas aí que seguem essa doutrina, a doutrina de Balaão, a doutrina de alguém que ensinava a um rei, no caso o rei Balaque, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, ou seja, enganar os filhos de Israel, a jogar eles para um outro caminho, um caminho errado, um caminho que não segue a palavra de Deus. Então está dizendo que naquele meio já existiam essas pessoas. Vamos lá. E lembrando também que Balaão ele se tornou um símbolo de todos que ensinavam, encorajavam o povo de Israel a praticar idolatria. E ele procurou, né, levar os israelitas a adotarem ideias pagãs, tomarem esposas pagãs e até se envolver com idolatria e vício. Então, esse tipo de pessoa que está infiltrada na igreja de Pérgamo. Muito provavelmente, esses seguidores de Balaão, eles representavam também, pode ser, né, uma interpretação, é provável, que eles representavam os gnósticos. Você lembra dos gnósticos que eu falei em 3 João, que eu falei no livro de Judas? Eles mesmos. A gente ainda vê resquícios dos gnósticos dentro da igreja. Pérgamo, ele permitiu a entrada dessas pessoas lá. Então vamos lá. Aí ele segue ainda o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aqui ele ainda também fala que estavam no seio da igreja esses que seguiam a doutrina dos nicolaítas, tá? E ainda diz que Deus odeia essa doutrina. Não tem outra palavra. Deus odeia essa doutrina. Olha como é sério, né? Esse versículo, como ele se atenta seriamente, mostrando como eles estão errados. Tem gente dentro da igreja, simplificando, tem gente dentro da igreja que segue a doutrina de Balaão e fala todas as características dessas pessoas, e ainda fala que tem gente que segue a doutrina desses nicolaítas, a qual Deus odeia. Se Deus odeia essas pessoas que seguem essa doutrina, né, a doutrina dos nicolaítas, ou a doutrina de Balaão, como é que a igreja de Pérgamo permite que eles penetrassem na igreja? Convivendo e permitindo a imundícia, a imoralidade dessas ideias gnósticas que defendem a imoralidade, né? Você lembra quando eu falei da aula, quando eu mostrei as ideias dos gnósticos sobre fazer o que bem entender com o corpo, porque estaria ajudando um mundo espiritual, porque toda a matéria é pecaminosa, é o princípio do mal. Você lembra dessas ideias? Essas ideias estavam entrando dentro da igreja de Pérgamo. E eles estavam permitindo. E é isso que está tentando corrigir dentro dessa igreja. E aí, vamos lá, versículo 16. Se lembra do que eu falei lá sobre a espada, né, de 2 fios. Aí vem a sentença. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, aí você começa a entender o porquê que Jesus se introduziu nesse texto, nessa carta, falando sobre a espada de 2 fios.
Se lembra do que eu falei? Eu falei sobre a Ronfire, que é uma espada que o rei trazia, simbolizando o seu julgamento e a sua vitória sobre o inimigo, sobre o rei derrotado, e para executar o vencido. Então, irmãos, a gente começa a entender nesse versículo que essa espada, ela não veio para fazer uma correção. A gente começa a entender, a esmiuçar a partir das palavras no grego e a sentença que a gente viu aqui no versículo 16. Essa espada de 2 fios, como antes a gente tinha visto que era a palavra de Deus, essa espada ela aqui não está como uma forma de correção. Ela está como uma forma de julgamento, de subjugar o inimigo. Então, como a gente viu, Jesus estava se mostrando como vitorioso. Não estava mostrando já como um período que ainda ia haver para arrependimento. Então, Jesus disse que virá, então está escrito aqui, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a minha espada. Então Jesus ele irá julgar esses gnósticos infiltrados na igreja. Tá? Então, olha como é sério isso. Jesus está falando, tem gente infiltrada dentro da igreja de vocês e vocês não estão fazendo nada. Olha como é sério. Essas pessoas, elas acreditam nessas ideias. Essas pessoas têm as ideias que fizeram com que muitos, né, israelitas cometessem idolatria, cometessem imoralidade. E vocês estão deixando essas pessoas se infiltrarem na igreja. E eu vou voltar. E quando eu voltar, essas pessoas eu vou julgar. Essas pessoas que estão se infiltrando na minha igreja e corrompendo. Para finalizarmos, no versículo 17. Vamos lá. Vamos ler o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, para finalizar essa carta, foi usado o mesmo padrão da carta de Éfeso, né, que a gente viu no começo do capítulo 2, e também da carta de Esmirna. Tá? Então, é a mesma mensagem que eu tinha falado da igreja de Esmirna. É uma mensagem aos vencedores. E eu expliquei lá quem eram os vencedores. Se você não lembra, volte, assista, reveja, para não perder o conteúdo. Uma mensagem aos vencedores, aqueles que realmente se converteram e acreditam piamente que Jesus é o Salvador. É uma promessa de vida eterna. Então, ele sempre termina com esse intuito, irmãos, de mostrar que Deus ele vai voltar e aqueles que vencerem, que realmente forem crentes, que realmente trilharam o caminho de acordo com a vontade de Deus, esses que são chamados de vencedores realmente herdarão a vida eterna. Então é uma mensagem também de esperança, de você acreditar que Deus ele fez uma promessa para você e que Deus vai cumprir. Você pode estar passando por todas as perseguições, todas as provações, todas as tentações. A gente viu muita dificuldade na igreja de Esmirna. Também existe dificuldade na igreja de Pérgamo, nesse quesito de que há muita heresia, há muito paganismo no meio, muitas pessoas deixando de seguir a Deus, essa infiltração dessas pessoas, desses gnósticos dentro da igreja. Há dificuldades, mas a mensagem no final é que Deus virá e Ele vai levar consigo os vencedores. Então, finalizando, irmãos, que Deus abençoe os irmãos,
Espero que continuem assistindo às aulas. A gente sabe das dificuldades que cada um tem com relação ao acesso à internet. E ainda mais com esse período de pandemia, peço que os irmãos também se protejam. O negócio está ficando cada vez mais feio. Tá difícil. Mas nós temos que continuar ouvindo e aprendendo e vivendo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que a gente tem culto online à noite e no domingo que vem tem mais escola bíblica dominical, tem mais vídeo. Então vão acompanhando, irmãos. Se você às vezes não tem muito tempo para assistir o vídeo, coloca o vídeo numa velocidade maior, não tem problema, desde que você entenda o que está sendo passado, o conteúdo que está sendo transmitido, tá? E a gente vai continuar, né, na próxima aula falando sobre a carta à igreja de Tiatira. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Peço que Deus continue abençoando a vida de vocês e até a próxima semana.